Toda mulher tem o direito de sonhar. Mas e quando a gente fala de presas e as detentas? Hoje a gente vai conversar sobre como essas mulheres estão ajudando a transformar essa realidade. Então, quando a gente fala essa palavra empoderamento que a gente usa tanto, a gente está falando de fazer com que essa mulher acredite que ela pode. Eu acho que a gente precisa ter realmente mais empatia. São mulheres como a gente. A gente tem que ser sustentável socialmente. O sistema tem que funcionar, avançando juntas. Roberta, qual é a realidade do sistema carcerário feminino no Brasil hoje? Então, o sistema carcerário feminino ele tem nuances bem diferentes do masculino. Eu sempre falo que são mulheres invisíveis, porque se nós que estamos aqui fora tivéssemos a oportunidade de que eu tive de perceber como o nosso sistema ele reforma para o lado ruim dessa história, a gente não ficaria tão calada como a gente está hoje. São abandonadas de diversas formas. De diversas formas, juridicamente, porque às vezes o crime ele é baixíssima periculosidade. Então é uma realidade muito dura, no qual eu realmente me apaixonei pela causa, porque eu acho que todo mundo que tem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sente uma empatia, né? De que, poxa, isso poderia também acontecer comigo. Quando você fala disso, eu penso muito nessa questão do quanto nós, enquanto mulheres negras, né, estamos vulneráveis socialmente. 70% da população carcerária é negra. negra. É quando você está falando do nível baixo de violência e do que leva essas mulheres, de muitas não terem sido nem julgadas, a gente está falando de toda uma estrutura social que muitas vezes nos leva para esse lugar. Pois é, exatamente. Você tem que olhar o antes, né? Me explica do Joaquina Brasil. Gostaria de saber como é o trabalho de vocês e de como as empresas podem entrar nisso. Para mim, ele transcende um trabalho. Eu falo que é um sonho. Tudo isso começou com uma marca própria. Em algum momento, a gente percebeu que ser uma marca própria apenas nos limitava muito. Ou seja, eu teria que ter quantas mil lojas para empregar o meu sonho, que são 1.200 detentas. E a gente ampliou todo esse sonho para uma plataforma, no qual a gente chama de Eu Visto Bem. Então, essa plataforma ela está a serviço de marcas como a Renner, né, que tem uma responsabilidade social muito grande, que enxergam um valor no trabalho que a gente faz e que nos ajuda, nos impulsiona a levar essa dignidade, essa geração de renda para essas mulheres. É exatamente o problema do mercado, a gente dentro da penitenciária está solucionando, profissionalizando, capacitando essas mulheres e o mais importante, né, construindo autoestima, mostrando que elas têm valor no mercado, como mulheres, como pessoas e como profissionais. Eu acho que esse é o grande pano de fundo de um projeto como esse, né? Porque ele visa olhar para o desenvolvimento humano, né? Para o empoderamento da mulher, que é um pouquinho do que a gente está falando aqui. E eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante nesse ponto exatamente de ressaltar que elas são pessoas. Sabe, que elas são sujeitas a erros e acertos, trazer essa valorização para elas que muitas vezes elas nunca tiveram na vida. Sim. Sabe? A sociedade não olha para elas dessa forma e aí elas não se olham dessa forma. Então, é muito importante que elas tenham pelo menos isso, assim, sabe? E o que você falou é isso mesmo. No Dia das Mulheres a gente levou flores. É uma coisa tão simbólica que a gente está tão acostumada aqui fora e que elas nunca elas não têm. Então você percebe que uma flor e um abraço, um abraço faz muita diferença. Como o Instituto Lojas Renner, então, se insere nessa questão? O Instituto, na realidade, ele tem vários outros projetos e a gente vem trabalhando no projeto para capacitar essas mulheres para o futuro que a gente fala, né? Porque elas teriam uma segunda chance. Como é que elas são desenvolvidas profissionalmente, de forma humana? Como é que a gente realmente consegue ingressar essas mulheres socialmente de novo? E além disso, eu acho que também é importante ressaltar que a Renner não tem uma fábrica própria, então ela tem fornecedores e a gente apoia muito os nossos fornecedores em projetos como esse, porque a gente entende que isso está diretamente ligado aos nossos valores. O valor de sustentabilidade é um valor da companhia e a questão social ela é muito importante. A gente fala de sustentabilidade, a gente acha que é só uma questão da ambiente, terra, né? do ambiente, mas não é. A gente tem que ser sustentável socialmente, o sistema tem que se funcionar. sustentar. Exatamente. Do jeito que não está sustentável. Exatamente. Eu acho que esse tema de sustentabilidade é super importante, porque realmente as pessoas têm esse viés de olhar para o lado ambiental. E eu falo
falo sempre que primeiro a gente precisa cuidar das pessoas para que as pessoas possam cuidar do planeta, né? O inverso, ele não funciona, né? E é muito interessante pensar nessa questão, quando a gente fala de mulheres, né? A gente está falando muitas vezes de culpa, né? Sim. A mulher sempre sente culpa. Senhora. Ela não é magro o Quem suficiente, sente culpa? ela não é bonita o suficiente, ela não é nunca o suficiente, assim. E aí, quando a gente está falando de mulheres em encarceramento, a gente está falando dessa culpa ainda maior. Então, quando a gente fala essa palavra empoderamento, que a gente usa tanto, né? Que parece que está tão gasta, a gente está falando de fazer com que essa mulher acredite que ela pode. A gente precisa levar para a realidade essas questões, assim, porque isso faz toda a diferença. E essa história do auto-perdão, né? Isso. Você precisa entender que sua vida tem algumas fases e como qualquer ser humano que está aqui, seja ele mulher, homem ou não, de gênero, quem, independente da gravidade do que foi o erro, quem nunca errou? Agora, imagina se você errou e você não tem mais chances na vida. Acabou ali, né? Fim da linha. É a realidade Daqui dessas vou pra mulheres. Porque nem elas mesmas se perdoam, então não esperam esse perdão da sociedade também. Eu sou uma sonhadora. Eu realmente acredito que a gente pode construir um mundo melhor. Eu idealizo esse mundo melhor. Então, se a gente já tem esse investimento em alguma coisa no país, por que não utilizar esse investimento para mudar realidades? A gente teve o lançamento de um relatório que mostra essa transparência desses projetos, né? Então, acho que lá estão todos os projetos que a gente fala de empoderamento feminino. E lá a gente mostra como a gente está trabalhando com essas mulheres, quando a gente fala do setor têxtil. E de que forma a gente está dando luz a essas mulheres, vamos dizer assim. Acho que isso é bem importante, né? E realmente esse é o foco para conhecer melhor, para ser mais transparente, para buscar isso de marcas que realmente olhem para isso. Ótimo. O que isso representa para o Selo Rê? O Selo Rê, ele olha para a sustentabilidade, mas a gente não pode olhar para a sustentabilidade do lado só ambiental e sim o tripé, né? Então a gente está falando ali da questão social, da questão econômica e da questão ambiental. E tudo que a gente falou aqui é social. Então, assim, o Selo Rê a gente lançou no ano passado e todos esses projetos do Instituto, né? Isso realmente é Rê. Né? Eu acho que isso está dentro desse empoderamento feminino e de olhar para a sociedade de uma forma diferente. Que orgulho de conhecer mulheres como vocês mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo trabalho, por existirem e por darem realmente uma nova chance para tantas pessoas, tantas mulheres. É isso aí, avançando juntas.